Bom, nós já estamos Entendi. com a nossa próxima palestrante aqui no grupo, doutora Carol T. É uma honra, né, tê-la aqui conosco. Ela fala de São Paulo, ela é geriatra, né? Doutora Raquel, se quiser fazer as considerações finais também, nós estamos Quero só abertos. agradecer, professora Carol, boa aula. Professor Nilton, muito obrigada. E parabéns, viu, Ulisses? Parabéns. Porque esse é o caminho mesmo. A gente tem que ajudar nossos pacientes. Ok, obrigado, doutora Raquel. Doutora Carol, quer dizer, ela mora em São Paulo, mas agora ela está em Belém, né? Ela é de Belém, Isso. não é isso? Aliás, eu não sei nem de onde ela é direito. Ela tem uma origem em Pernambuco também, enfim. Mas a referência dela é em São Paulo, porque ela está morando, ela atua lá, está morando lá. Está em Belém porque seu pai foi operado, né? É circunstancial, né? Exatamente, Newton. Carolzinha! Não, linda! Olha só que legal. Então, Carol, ela é geriatra, especialista em dor, nutróloga e fez a formação na Universidade Federal do Pará, depois na Unifesp, não foi? E a geriatria você Exato. fez também lá, especialização em dor, e é membro da SBED, membro da comissão de dor da MB. Enfim, nós passaremos aqui uma hora falando o currículo dela, que dispensa apresentações. Muito obrigada, viu? E Para mim, assim, aluna, é professora da pós-graduação de dor do UNP, né? Já deu aula aqui para a gente, e quando nós formarmos a segunda turma, também ela vai continuar. exatamente. Eu fico assim muito lisonjeada, honrada de estar participando aqui desse projeto tão bonito, né? Um projeto social, mas que tem aí, nossa, que a intenção realmente é levar conhecimento para todas as pessoas da área da saúde, né? Não só médicos, mas assim, como a gente Isso mesmo. tem que entender que a dor é biopsicossocial, assim, os outros profissionais da saúde, eles precisam realmente estar engajados aqui, né? Então, é maravilhoso isso. Eu vou tentar compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver aqui se eu me enrolar aqui, por favor, me ajudem. Então, deixa eu ver aqui. Será que aqui compartilhar a tela? Eu acho que é isso mesmo. Aqui, não sei se vocês estão vendo. Sim. Tá. Então, vamos começar um desafio para mim, porque já são 8h20 e eu tenho que falar sobre dor no idoso em mais ou menos 45, 50 minutos. Fique à vontade. Então, se você quiser falar 1 hora ou mais, 2 horas, não tem problema. A gente ajusta o horário depois. Tá certo. Bom, então, como o Newton já me apresentou, eu sou médica geriatra com área de atuação em dor. Além disso, eu tenho formação em acupuntura, nutrologia, cuidados paliativos. Tenho aí me dedicado aí nos últimos anos a um estudo mais aprofundado em relação à medicina funcional, ortomolecular, e o quanto tem coisas interessantes aí em relação à dor, tá? Mas hoje o que me cabe aqui é falar sobre a dor no idoso. Então, assim, eu não tenho nenhuma declaração de conflito de interesse, né? Uma aula aí que não tem nenhum patrocínio com a indústria farmacêutica, graças a Deus. É isso que a gente quer mesmo, né? Que não haja vínculo mesmo. E, assim, não tem como eu falar sobre a amplitude, a dimensão, a complexidade da dor no idoso sem elucidar, sem ilustrar com um casinho clínico aqui que eu queria compartilhar com vocês. Então, assim, o meu caso clínico é uma paciente AC do sexo feminino, ela tem 89 anos, ela chega acompanhada do filho, que conta que a mãe, há 3 meses, apresenta dor do lado esquerdo do tórax, localizada na região inframamária, até a linha axilar,
que caracteriza como sendo em crises de choques e queimação, e que não aguenta nem tocar na pele. Essa paciente já passou com vários médicos, entre ortopedistas e neurologistas, e esse quadro foi precedido por lesões de herpes zoster. O filho contava o seguinte, né? Doutora, ela já tomou muitos medicamentos, nada melhora, e o pior, muitos desses medicamentos a deixaram com a mente atrapalhada, sem falar coisa com coisa, e hoje ela precisa de ajuda para ir ao banheiro, vestir a roupa e tomar banho. Ela chora quando vem as crises de dor a toda hora, dia e noite. E aí ele pergunta o que fazer. Então, era uma paciente de 89 anos, ou seja, muito idosa, e que tinha como antecedentes pessoais hipertensão há 40 anos, dislipidemia, diabetes. Ela já tinha histórico de 2 infecções urinárias no último ano, incontinência urinária, 3 quedas nos últimos 3 meses, sem internações prévias. Ela era completamente independente e morava sozinha até há 3 meses atrás, quando o quadro de dor iniciou. Ela utilizava as medicações para dor, tá? Ainda eu não coloquei aqui as outras medicações associadas às outras comorbidades. Mas para dor, ela estava usando amitriptilina, 25 miligramas, 2 vezes ao dia, gabapentina, 300 miligramas, 3 vezes ao dia, diclofenaco de sódio, que é um anti-inflamatório, de 8 em 8 horas, codeína com paracetamol, de 8 em 8 horas, e clonazepam, que é um benzodiazepínico, 0,5 miligramas à noite. E aí eu coloco para vocês, quais os problemas dessa paciente? Então, pelo histórico clínico, fica claro que ela tinha um diagnóstico de uma neuralgia pós-herpética, pós-infecção do vírus do herpes. Além disso, o que ela tinha mais? Ela tinha incontinência urinária, diabetes, hipertensão, itu de repetição. Ela era uma paciente caidora crônica, uma vez que ela tinha um histórico de mais de 3 quedas nos últimos 6 meses. Ela tinha uma polifarmácia, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é quando a pessoa, o indivíduo idoso em geral, utiliza mais do que 5 medicamentos por dia. Ela tinha um histórico de delírio prévio, ou seja, estavam confusa, histórico de confusão mental, e possivelmente um quadro, uma síndrome demencial. Então, o que a gente tem aqui? A gente vê que ela tem uma dor crônica associada a uma neuralgia pós-herpética, mas ela tinha várias outras comorbidades. E daí eu trago para vocês que o idoso é isso, né? Então, é uma população extremamente complexa, heterogênea, em que a gente pode ter aí idosos completamente independentes, independente da idade, tá? Independente de ser um muito idoso, acima de 80 anos. Então, nós temos aí idosos independentes, com uma cognição preservada, e nós temos também idosos frágeis, tá? Dependentes para as atividades de vida diária, com quadros demenciais, muitas vezes, de moderado a avançado. Então, a gente vai transitar aí, tentar nesses 50 minutos, falar um pouquinho dessas diferenças, dessa população e o quanto a dor impacta, independente do nível funcional do idoso. E aí eu trago para vocês alguns dados epidemiológicos, passou aqui, colocando nesse primeiro gráfico aqui, a gente vê, né, o quanto nossa estrutura etária ela vem mudando ao longo do tempo, e que a gente tinha uma estrutura etária que era em formato de pirâmide em 2013, em que a base dessa pirâmide era basicamente de indivíduos jovens, em que no topo dessa pirâmide a gente tinha os idosos acima de 80 anos. E aí, a partir do tempo, né, nós estamos já
nesse processo, né, estamos aí em 2021, mas a gente vê que a população idosa vem aumentando e que hoje ela já representa 13% da população brasileira. E se a gente for mais à frente na mudança dessa estrutura etária, a gente vai perceber que com mais ou menos aqui 3 décadas, 4 décadas, essa pirâmide, né, essa estrutura de pirâmide, ela vai ficar inversa. A base, muito maior, ela vai ficar no topo da pirâmide e a base dela vai ser uma base estreita. Então, menos para pessoas jovens e em comparação com pessoas mais velhas. Sendo que a expectativa é de que a população brasileira, em 2060, atinja 32% de indivíduos acima de 60 anos. E se a gente for ver aqui nesse gráfico abaixo, a gente vê que a velocidade de crescimento da população idosa, ela aumenta de uma forma exponencial. E esse índice de envelhecimento, da população brasileira, ela está muito acima do índice de envelhecimento, que digamos que é a velocidade de envelhecimento da população mundial, tá? E aqui eu acho muito interessante, eu trago para vocês, né, pelo último IBGE, em 2018, a gente vai ter um marco aqui, acompanhe essa setinha azul. Nesse ponto, vai haver a transição em que haverão, mais ou menos em 2040, vai ser a transição em que teremos mais pessoas acima de 65 anos em comparação àqueles até 14 anos. Para a gente, mostrando novamente o quanto o envelhecimento populacional ele é um processo que vem acontecendo de uma forma extremamente acelerada. E aqui, assim, só para trazer essa figura bem divertida, né? Então, entre a população idosa, aqueles que mais estarão presentes na nossa vida aí serão os grandes longevos, os super longevos, que são aqueles idosos acima de 60 anos, que em 2050 esse marco pode atingir até 4 milhões de brasileiros. E assim, quando a gente fala de envelhecimento e dor, o que nós sabemos é que queixas de dor está presente nos consultórios médicos em mais de 70% da população idosa, sendo que desses idosos que se queixam de dor, 50% a 60% ficam parcialmente ou totalmente incapacitados. O que acontece é que no indivíduo idoso, ainda mais os mais idosos, ocorre um declínio realmente fisiológico, ou seja, um declínio natural das funções orgânicas. E isso gera aumento de doenças crônicas. E muitas dessas doenças crônicas estão associadas à dor. Se a gente for colocar isso tudo numa grande tabela, né, quais são as principais causas, as causas mais comuns de dor no idoso, temos aí realmente um compêndio, a gente poderia realmente fazer um tratado somente de dor no idoso, para a gente ver o quanto são prevalentes doenças no idoso que cursam com dor. As doenças osteomusculares, as osteoartroses, osteoartrites, sem dúvida alguma, estão entre as principais causas de dor no idoso. A estenose espinal, as dores decorrentes a fraturas, as úlceras de pressão que ocorrem nos indivíduos, nos idosos frágeis, acamados, retenção urinária, constipação intestinal no idoso mais frágil, a deficiência de vitamina D. Vejam só o quanto a gente hoje vive e viveu nos últimos 2 anos momentos de enclausuramento, de isolamento social, em que os idosos não saíam de casa. Então, a deficiência de vitamina D, sim, ela é uma causa comum de dor no idoso. A polimialgia reumática, a doença arterial coronariana, a dor orofacial, olha aí que a doutora Raquel falou anteriormente, né? Então, assim, a dor orofacial é uma causa comum de dor no idoso, sim. A doença de Paget,
a doença vascular periférica, a neuropatia diabética. A gente sabe que o diabetes é uma pandemia e a neuropatia é uma complicação crônica a longo prazo. A neuralgia pós-herpética, que é a doença que eu trouxe para ilustrar o caso clínico da paciente, a síndrome dolorosa pós-AVE, o câncer. A gente sabe que a população idosa ela é a mais prevalente acometida de câncer. Então, o câncer está associado à dor, à neuralgia do trigêmeo e às radicopatias. E muitas vezes, no idoso, nós não temos uma causa única de dor. Muitas vezes eu tenho um idoso diabético com uma doença coronariana, com um quadro demencial em evolução, que pode ter uma queda, e depois ele pode ter, pela queda, ter uma fratura, ele fica imobilizado, e aí, assim, é uma cascata de possibilidades de doenças que causam dor. Então, muitas vezes o idoso, e em geral acontece isso com o mais frágil, são múltiplas causas associadas à dor. E aqui eu trago para vocês, né, em 2006, olha aqui quanto tempo faz isso, né? Newton Barros, que foi o presidente aí da SBED na época, em que se trouxe o tema dor no idoso, e falou assim, se muitos problemas que acompanham a idade não são curáveis, a dor tem uma possibilidade de alívio. E ao contrário do que muitos pensam, envelhecimento e dor não são sinônimos. Então, assim, realmente, nós, como profissionais de saúde, nós temos a obrigação de quebrar esse grande mito de que envelhecimento e dor são sinônimos, e não são. O idoso ele pode ter doenças crônicas, mas a gente tem a obrigação de tratar a dor. E a dor tem tratamento. Então, assim, em 2019, novamente, foi trazido pela IASP, né? Foi o ano global contra a dor dos mais vulneráveis. E a população idosa, especialmente os muito idosos, e a dor nos idosos com demência, foi trazida novamente à luz da nossa consciência mesmo, né? De que o quanto a gente precisa olhar para essa população mais vulnerável, que são os idosos. Em relação à prevalência, a dor dos idosos que vivem na comunidade, a prevalência vai de 25% a 50%. Então, vejam só, 50% dos idosos podem ter dor crônica. Desculpem, eu fiz alguma coisa errada, então vamos corrigir. Voltou. E entre os idosos institucionalizados, essa prevalência ela pode atingir até 80%. Novamente, né, o envelhecimento fisiológico gera alterações nas estruturas envolvidas no processamento e modulação da dor. Aqui nós vamos ver um gráficozinho, né, em relação às vias de transmissão de dor, né, as fases da transmissão de dor. Então, nós sabemos que no idoso, a primeira fase, que é a fase da transdução, que ocorre no sistema nervoso periférico, o indivíduo idoso, ele pode ter uma redução de fibras mielínicas e amielínicas, pode ter uma reduzida velocidade de condução nervosa, redução do fluxo sanguíneo endoneural, redução da regeneração dos nervos após qualquer tipo de agravo, redução do número de sinapses colaterais e maior número de fibras degeneradas. Então, numa segunda fase de transmissão, que é a transmissão, né, que é onde o impulso nervoso, o estímulo nervoso até o nível de sistema, que é a transmissão, né, o que ocorre na medula. No indivíduo idoso, pode haver perda dos neurônios noradrenérgicos e serotoninérgicos na lâmina superficial do corno posterior da medula, implicando no controle inibitório e descendente. Então, aqui nós já temos aí, teoricamente, algo relacionado no idoso, nós temos já alteração na via descendente inibitória de dor. Na modulação a nível cerebral, no idoso, nós já podemos ter redução do volume cerebral, perda neuronal, acúmulo de placas neuríticas e amarelinhados neurofibrilares, aumento de gliose, redução dos neurotransmissores. E na percepção, que ocorre no sistema límbico,
Os idosos podem ter maior associação de dor com depressão, ansiedade e um baixo nível de enfrentamento. Então, vocês podem ver que no idoso, todas as vias associadas à transmissão, à modulação, à transdução e percepção de dor podem já ter alteração. E aqui eu trago para vocês em termos de alguns trabalhos brasileiros, né, falando da prevalência de dor. Então, aqui, esse trabalho aqui é um trabalho grande, populacional, em que foi estudado mais de 1.200 idosos. Aqui se achou a prevalência de dor crônica no idoso de 30% praticamente, em que a localização de dor lombar e de membros inferiores se atingiu 47,3%, em que a intensidade moderada se atingiu aqui a 45%, e a frequência, então, a maioria desses idosos tinha uma dor de frequência diária, 50% desses idosos estudados. Esse trabalho aqui de 2015 é um dos trabalhos que eu mais gosto em relação à prevalência de dor na população brasileira, em que eles tiraram aqui uma amostra do projeto Longevos. Esse trabalho é um trabalho da Unifesp, do Serviço de Geriatria e Gerontologia, da disciplina realmente de dor e doenças osteomusculares. E aqui, assim, a prevalência de dor atingiu 21%, a maioria dos idosos com dor tinham dor de intensidade moderada a intensa, a dor, na maioria das vezes, 80% era nociceptiva, em que a localização de dor era uma dor lombar e de membros inferiores, principalmente joelhos. E qual é o impacto da dor crônica nos idosos? Então, a gente vai falar um pouquinho, impacto socioeconômico, o que isso implica? Implica que idosos com dor, eles têm... dor nos idosos está entre as 5 maiores causas de tempo vivido com incapacidade. E, por conta disso, idosos com síndromes dolorosas consomem muito os serviços de saúde. Então, nós temos aí um grande aumento de custos, e muitas vezes, se a gente for pensar, né, o idoso ele necessita de um cuidado maior no dia a dia, e muitas vezes quem cuida desses idosos ou são familiares, né, que às vezes deixam de trabalhar para cuidar dos seus pais, dos seus tios, ou precisam reduzir a sua renda mensal a custo de necessidade de colocar cuidadores para auxiliar no cuidado desse idoso. Então, realmente, o impacto social e econômico da dor é muito grande. Se a gente for pensar, aí o colega educador físico, né, que está aqui junto com a gente, olha só, a dor crônica em relação à mobilidade. Então, idosos, nesse trabalho aqui, idosos que tinham dor há mais de 6 meses, eram mais idosos dependentes, que eles iniciavam um processo de dependência funcional e tinham uma mobilidade alterada que atingia em torno de mais de 70%. E quais eram os principais fatores de declínio funcional, de redução de mobilidade no idoso? Era a intensidade da dor, é uma dor que tinha uma localização múltipla, ou seja, era um idoso que tinha dor lombar, dor nos joelhos, uma dor cervical, uma dor em mãos por conta de uma artrose, e que as dores que mais geravam alteração de mobilidade era a dor lombar em membros inferiores. E aqui é um pouquinho mais específico, né? Mas assim, o geriatra que cuida de dor não tem como deixar de colocar esse slide aqui, porque a dor hoje, quem estuda dor na população idosa, a gente sempre fala, né, que a gente tem as grandes síndromes geriátricas, né, que são incapacidade cognitiva, ou seja, as demências, instabilidade postural, que é o risco de queda, imobilismo, as incontinências fecal e urinária,
incapacidade de comunicação, a insuficiência familiar e a iatrogenia, mas a dor hoje, ela também já é considerada uma síndrome geriátrica, porque a dor, ela altera em todos os níveis de função, na capacidade funcional do indivíduo, tanto na questão da autonomia, quanto na independência. Então, a dor, ela vai afetar cognição, vai afetar o humor, vai afetar a mobilidade, nós vimos no slide anterior, vai afetar, alterando a cognição e o humor, vai aumentar o risco de síndromes demenciais, de instabilidade postural, porque altera a mobilidade, e a iatrogenia, porque quanto mais comorbidades e dor, mais se aumenta polifarmácia, tá? Então, é muitíssimo importante a gente ter quem cuida, né? Quem trata de idoso precisa ter essa visão muito geral e ampla do que é a saúde na população idosa. Aqui, né, um trabalho americano mostrando que quanto maior a idade, maior o risco de dor, a gente já entendeu por quê, é pelo aumento da prevalência das condições crônicas, e daí muitas dessas condições estão associadas à dor. Aqui, a gente vê que com o passar da idade, né, se aumenta também o número de sítios dolorosos. E aqui, falando já algo mais específico sobre a avaliação de dor no idoso, eu não tenho como não deixar de falar disso. A gente sabe que os questionários de autorrelatos são os questionários padrão ouro para avaliação de dor, seja no indivíduo jovem, no adulto jovem, na criança maior. Os questionários de autorrelato são padrão ouro, e nós temos aqui a escala, vou trazer aqui logo, passar essa parte aqui. Então, a gente tem a escala numérica de 0 a 10, a escala de descritores verbais, a escala visual analógica e a escala de faces, né? Então, são as principais escalas utilizadas também no idoso. E no idoso com demência, que é algo que muito me abrilhanta os olhos, porque eu gosto muito de estudar dor no idoso com demência. Então, no idoso com demência, a gente sempre que for possível, mesmo numa demência ainda no nível moderado, o autorrelato deve ser, a gente deve ir atrás do autorrelato sempre que possível. Nós temos que investigar condições clínicas que podem cursar com dor na população idosa, principalmente no acamado, examinar esse idoso, virar ele no leito, ver se ele não tem uma lesão de pele, uma úlcera de pressão, ver se ele não tem, por exemplo, não está com uma retenção urinária, uma constipação intestinal. Como é comum o paciente idoso ter sinais sugestivos de dor quando ele está constipado. A gente precisa dar muita atenção ao relato do cuidador e da família, que são eles que estão lado a lado desse idoso mais frágil. A gente precisa observar os sinais comportamentais sugestivos de dor, e a gente vai ver isso mais para frente. E aqui tá os sinais, né? Assim, a Sociedade Americana de Geriatria, há muito tempo, né, em 2009, colocou os sinais sugestivos de dor na população idosa com demência. Então, nós temos aí vários sinais comportamentais que sugerem dor, desde expressão facial, como tristeza, o idoso que está mais assustado, fazendo careta. A verbalização, então, o idoso acamado que geme muito, que grita, que pede por socorro. A gente precisa avaliar se a dor pode estar em dos diagnósticos diferenciais. Se esse idoso, na hora que você mobiliza, se ele tem rigidez, tensão muscular, se ele fica inquieto, se ele tem uma alteração na marcha, uma marcha mais antálgica, a gente precisa observar isso. Se é um idoso que fica mais agressivo, está querendo se isolar socialmente, isso também pode ser um sinal sugestivo de dor. Se ele recusa se alimentar, se ele muda o apetite, se ele fica muito sonolento ou perambula durante o dia ou noite, também pode ser um sinal sugestivo de dor.
ou se tem mudança brusca no estado mental, como quadro confusional agudo, irritabilidade, agitação. Isso também pode estar relacionado a sinais sugestivos de dor. Então, no idoso com demência, é muito mais difícil nós avaliarmos a dor nessa população. Diversas escalas já foram criadas no mundo inteiro, pensando em facilitar a avaliação de dor nessa população. E o que nós temos aqui no Brasil? Né? No Brasil, nós temos já a Painade, a Paxlac e a Doloplus, que já foram validadas para o português. E aí, qual dessas escalas seria melhor para a gente utilizar nos nossos serviços? Aí eu trago para vocês aqui um trabalho de 2016, em que foi feita uma grande revisão sistemática com todas as escalas de avaliação de dor na população idosa com demência, e que aqui, nesse trabalho, o que se trouxe de resultado? Né? Foi feita uma revisão com mais de 23 artigos, a média de idade estudada foi de 80 anos, mais de 90% dos idosos com demência moderada são capazes de utilizar uma escala de intensidade de dor, que foi a escala de descritor verbal. Então, vejam que isso é incrível, né? Isso é maravilhoso, porque mesmo no idoso com uma demência moderada, 90% dos idosos podem responder aos questionários unidimensional de dor, que seria a escala de descritor verbal. Dentre os idosos com demência mais avançada, as mais utilizadas na prática clínica é a Painade, a Doloplus 2 e a Paxlac. Mas e aí? Nós temos aí agora três escalas. E, para minha feliz surpresa, né, a Paxlac, a gente vai ver no slide seguinte, ela é a única que contempla todos os 6 domínios de comportamento não verbais recomendados pela Associação Americana de Geriatria, demonstrando ser a que teria maior habilidade de diferenciar o estado comportamental associado à dor de uma alteração do estado comportamental não associado à dor. A Paxlac, ela já foi validada, tá, para o Brasil. Eu, muito feliz, eu fui a autora principal dessa validação. Então, a Paxlac, ela é um checklist, ela não dá pontuação, tá? Ela é um checklist de avaliação de dor, em que, utilizada exclusivamente para idosos com habilidade limitada de comunicação. E aí essa escala, ela tem uma pontuação por subescala, ou seja, ela é um checklist. Então, aqui a gente tem todos aquelas 6 categorias de comportamento sugestivos de dor. Expressão facial, atividade de movimento do corpo, alterações de personalidade e humor, mudanças psicológicas. Então, essa pontuação aqui é feita uma pontuação que é um checklist. Eu sei que isso aqui está bem pequenininho, talvez não dê para vocês lerem, mas eu sei que vocês vão receber a aula. Então, aqui tem todos os critérios, né, para a gente fazer a pontuação. Então, se a gente tem um idoso que pode estar com dor, que a gente lembrou, né, a gente lembrou que esse idoso pode estar com dor, então a gente vai fazer um checklist nessas categorias e a gente vai fazer uma intervenção. Fazendo essa intervenção, depois de uma hora, mais ou menos, a gente reaplica a escala e vê se houve uma melhora nesses sinais. É assim que é feita a aplicação dessa escala. Novamente, ela não é uma pontuação que gradua a dor, ou seja, não tem como a gente, com uma aplicação de uma escala comportamental de dor, dizer se aquele idoso está com uma dor leve, moderada ou avançada, mas a gente sugere a presença da dor, tá? E também, né, quando a gente fala de avaliação de dor, a gente entende que no idoso com demência, o uso, a própria terapêutica, ela pode ser uma estratégia de avaliação. Então, se eu tenho um idoso acamado, gemente,
que está com dificuldade de mobilidade no leito, se eu estabeleço uma terapêutica antiálgica e esse idoso melhora o estado comportamental dele, o teste terapêutico ele foi positivo para elucidar se aquele idoso realmente estava ou não com dor, tá? E vejam só que maravilha, assim, o uso apropriado de analgésicos reduziu significativamente sintomas de agitação e agressividade e o uso de antipsicóticos em casos de repouso. Vamos falar um pouquinho de manejo da dor no idoso? Por que é importante falar nisso? Porque existe um subtratamento da dor nessa população. Nesse trabalho aqui, em que se colocou, né, o tratamento de dor em idosos hospitalizados com dor decorrente do câncer, simplesmente por esses idosos terem mais de esses indivíduos acima de 65 anos, eles recebiam menos opioide do que indivíduos com menos de 65 anos. Então, aqui entendam, nós tínhamos a mesma condição dolorosa, mas só porque o indivíduo tinha mais do que 65 anos, ele já recebia um tratamento aquém do que ele realmente necessitava para ter a sua dor controlada. Aqui, o que a gente tem também? Em 2016, um trabalho falando do tratamento pós-operatório em indivíduos com fratura de quadril, com demência. Então, indivíduos que eram operados em até 72 horas, só em ele ter demência, vejam só, a mesma condição de dor, tiveram uma fratura de quadril, tá? E aí, eles eram submetidos à cirurgia e no tratamento pós-cirúrgico, só em eles terem demência, eles recebiam menos opioide. Ah, mas é porque era opioide, Carol. Mas vamos lá. Mas não, gente, não é porque era opioide, não. Se a gente for comparar a mesma população, só em eles terem demência, eles recebiam menos analgésico simples. Vejam que coisa. Então, assim, além deles terem, eles não tinham só um subtratamento de uma droga como opioide para tratamento da dor aguda no pós-operatório, mas só no analgésico simples, o paracetamol, só por esses indivíduos terem demência, eles recebiam, inclusive, menos analgésicos simples. O que é importante quando a gente fala no manejo de dor no idoso? A gente precisa estabelecer meta antes de começar a terapia. Antes, porque a gente precisa explicar para esse nosso paciente, para o nosso idoso. A gente precisa explicar para a família dele. A gente precisa educar paciente e família em relação a enfrentamento, expectativas de melhora, né? O que realmente, quais são as terapias, os tratamentos que precisam ser estabelecidos e atenção para medicações de maior potência. A gente precisa reduzir a incapacidade, isso é muito importante, a gente colocar para ele, para a família, que mais importante do que mais importante do que eliminar completamente a dor, é trazer esse idoso para um nível de capacidade funcional que ele consiga restabelecer a qualidade de vida dele. Vamos lá. Então, assim, vários trabalhos, vários consensos americanos, britânicos em relação ao tratamento de dor no idoso, a dor crônica no idoso, e todos os consensos mostram que no idoso a gente tem que sempre iniciar com baixa dose e titular gradativamente, tá? Preferencialmente a via deve ser por via oral, doses de demanda, ou seja, medicações analgésicos, se necessários, podem ser utilizados na dor episódica. A gente tem que ter muita atenção no idoso com comprometimento cognitivo. As doses fixas podem ser antecipadas em alguns casos.
principalmente quando o idoso ele vai fazer atividade física ou fisioterapia, a gente pode antecipar o analgésico para ele poder, sim, ter um rendimento maior na terapia. E, muitas vezes, a combinação com estratégias não farmacológicas são efetivas, e não é que elas são efetivas, muitas vezes elas são primordiais para o sucesso do tratamento. Quando a gente fala de dor neuropática específica, eu sei que esse slide está em inglês, mas é um consenso de dor neuropática no manejo da dor no idoso. E aqui a gente fala, quando a gente está diante de dor neuropática, novamente, a gente tem que ir devagar, aumentando doses de medicamentos aos poucos, e a gente tem que ter muita cautela e muita atenção na elevação da dose, explicar para o idoso o que pode haver de possíveis efeitos adversos em relação ao incremento de dose. A gente precisa, sim, avaliar a função renal, a gente precisa avaliar a polifarmácia, a gente tem que ter atenção aos idosos frágeis, a gente precisa ter atenção o que é importante, o nível de alívio de dor, de aceitação e de enfrentamento, tá? Otimizar risco e benefício dos tratamentos propostos. Aqui eu até eu elucido, né, essa questão aqui com o próprio com que meu pai viveu aí nos últimos meses. Eu estou no Pará, eu sou de São Paulo, como o Newton falou, mas eu estou em Belém do Pará, que é onde os meus pais moram. Meu pai estava 9 meses com uma dor neuropática em território de L5-S1, então ele tinha uma dor radicular com sintomas neuropáticos, e que foi tentado muito o tratamento conservador, com analgesia, com os analgésicos, opioides, fisioterapia, atividade física, acupuntura. Ele já tinha feito alguns bloqueios transforaminais para tentar alívio de dor sem melhora. E a gente decidiu, então, depois de esgotar aí as terapias, os tratamentos menos invasivos, e há 2 dias atrás ele foi submetido a uma microdissectomia, em que hoje, depois de 48 horas, ele está com uma dor nota 0. Então, assim, a gente precisa, sim, nos guiar por esses degraus de tratamento de dor, quando a gente está diante de um quadro de dor crônica, entendendo que o tratamento cirúrgico e dos bloqueios, tratamentos mais intervencionistas, eles precisam estar no topo, né, da escada de tratamento de dor, quando a gente está diante de um quadro de dor crônica. E aqui, aí eu trago aqui, eu acho que eu tenho um slide mais à frente, falando que as terapias não farmacológicas, elas estão entre o nível 1 de tratamento, tá? Então, assim, o nível 1A. Então, assim, todo paciente idoso com dor crônica, ele tem que ter fisioterapia e outras terapias não farmacológicas. Fisioterapia é o mínimo, tá? Atividade física, fortalecimento muscular, estratégias e terapias psicológicas. Então, tudo isso vai fazer parte do tratamento, do manejo do tratamento desse idoso. Eu queria só falar um pouquinho da atenção às classes específicas. Deixa eu só ver o meu tempo aqui, 21 horas, tá. Então, assim, nós temos aqui os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios são os medicamentos mais prescritos no indivíduo acima de 65 anos. Nós temos que evitar aquelas drogas de meia-vida mais longa. Temos que ter muita atenção aos efeitos adversos, principalmente os relacionados ao trato gastrointestinal, ao sistema cardiovascular e renal. Lembrando que o uso de anti-inflamatório não hormonal de uma forma indiscriminada aumenta muito o risco de hemorragia digestiva alta, em até 7 vezes mais prevalente no idoso, e 10% dessas hemorragias digestivas altas pode ser fatal nessa população. E o uso de anti-inflamatório não hormonal no idoso
pode ser uma causa de até 1/4 das admissões hospitalares devido às reações adversas no idoso pelo uso dessas drogas. O paracetamol é uma recomendação de primeira escolha analgésica na maioria dos consensos que trazem o manejo da dor no idoso, entendendo que no Brasil o uso da dipirona é utilizado sem qualquer problema, assim, é medicamento de nível, ele é da mesma classe do paracetamol, porém ele tem uma potência superior ao paracetamol, e quando a gente utiliza aí na dose de 2 gramas, de 6 em 6, de 4 em 4 horas, a gente tem uma ação anti-inflamatória, então a dipirona é superior ao paracetamol, e na minha prática clínica é a medicação de escolha em relação ao uso do paracetamol, tá? A gente tem que ter atenção ao uso máximo, da dose máxima diária do paracetamol, que seriam 4 gramas dia. Em indivíduos com menos de 50 quilos é recomendada a redução de dose. Lembrando que o paracetamol pode estar associada ao risco de lesão hepática nos indivíduos idosos. Nós temos aqui a classe dos antidepressivos. Os tricíclicos, eles são proscritos, tá? No indivíduo idoso. É lógico que quem tem mão de dor, e eu como trabalho num hospital em que a grande maioria dos colegas são neurologistas, anestesiologistas, eu, apesar de ser geriatra, eu tenho uma mãozinha um pouco mais pesada para tratamento de dor. Então, quando precisa, a gente usa o tricíclico, sim, baixa dose, porém, para os colegas não especialistas, já existem consensos de medicamentos inapropriados para o idoso, e os tricíclicos, eles estão nesse meio, tá? Então, se a gente for pensar em tricíclico se a gente for pensar em antidepressivos para atuar em via inibitória descendente de dor, a gente tem que dar preferência aos antidepressivos de ação dual, que é a duloxetina e a venlafaxina. Os anticonvulsivantes são medicamentos de escolha quando há uma dor de origem ou componente neuropático, em que a gabapentina e a pregabalina têm o melhor perfil de tolerância, tá? Sempre iniciar com baixa dose e titular gradativamente. Temos aí as terapias tópicas, como a lidocaína tópica, a capsaicina, os anti-inflamatórios tópicos, os tricíclicos tópicos, os fitoterápicos tópicos, e aqui dos fitoterápicos, um que eu gosto bastante, eu utilizo muito na prática, é a arnica, tá? A arnica, o gel de arnica, o creme de arnica. O arnica tem uma ação anti-inflamatória muito poderosa, então vale a pena a gente utilizar no idoso. A buprenorfina e o fentanil, que já são opioides. E falando de opioide, o opioide ele deve ser deixado apenas quando a gente está diante de uma dor moderada forte, com prejuízo funcional. A gente precisa titular gradativamente o opioide. Qual opioide utilizar? Aquela em que o prescritor tem mais experiência, tá? Temos que ter muita atenção ao risco de quedas, o prejuízo na função cognitiva até 7 dias após o aumento de dose, isso é muito, muito importante. Qualquer psicotrópico utilizado para tratar dor, a gente precisa orientar o paciente, seja idoso ou seja jovem, de que ele pode ter alteração de concentração, foco, reflexos, memória, pelo menos por uma semana, quando a gente incrementa a dose, ou seja, quando a gente aumenta a dose. E a gente sempre inicia no idoso com 25% a 50% da dose que é recomendada para adultos jovens. Os opioides, nós temos aqui diversos, né? Morfina, metadona, oxicodona, fentanil, buprenorfina, tapentadol. Lembrando que o melhor opioide para iniciar é aquele que o prescritor mais tem experiência no uso. Aqui que eu queria
realmente esse trabalho aqui, que foi uma revisão clínica, né, um grande consenso aí do manejo da dor crônica no idoso. É um trabalho antigo, porém é isso aqui que eu quero trazer para vocês, do peso, né, dos níveis de evidência das estratégias não farmacológicas. Então, nível de evidência 1A, acupuntura, programas de autogerenciamento de dor, seguidos por atividade física, o colega educador físico, se ele trata a dor, né, se ele está aí empenhado a aprender a como manejar a dor, saiba que você está fazendo assim muita diferença no paciente que tem dor, porque atividade física tem um forte nível de evidência para tratamento de dor no idoso, tá? Meditação, mindfulness, massagem, aí a gente tem seguido, né, o Tai Chi Chuan e terapias cognitivo-comportamental, ou seja, psicoterapia, e entre todos esses, o yoga também tem um nível de evidência 3 aqui, como também recomendado nesse guideline. E aqui eu quero trazer para vocês que sempre o candidato à terapia farmacológica é aquele indivíduo que tem prejuízo na funcionalidade. A gente tem que ter muita atenção na polifarmácia, e aqui a polifarmácia eu trago que é uma pandemia entre os idosos. 30% dos indivíduos acima de 65 anos nos países desenvolvidos usam mais de 5 medicamentos. Tá? Então, aqui é realmente um grande problema de saúde pública. E aqui esse trabalho, um trabalhinho até velho, de 2006, em que classificaram os 20 medicamentos mais utilizados em idosos que utilizavam mais de 5 medicamentos, e aqui eu tenho, desses 20 medicamentos, eu tenho o ácido acetilsalicílico, cadê mais? A dipirona, o paracetamol, o diclofenaco, estão dentre os medicamentos mais utilizados na polifarmácia dos indivíduos idosos. O grande problema da polifarmácia é risco de reação adversa à droga e interação medicamentosa. E aí, isso tudo está relacionado ao número de medicamentos, ou seja, quanto mais medicamentos, quanto mais complexo for o regime terapêutico que esse idoso tiver, mais alterações farmacocinéticas, farmacodinâmicas, esses medicamentos eles vão estar interagindo. Quando a gente fala de manejo da dor no idoso, também a gente tem que pensar nessa polifarmácia, porque a gente sabe que quando a gente fala de polifarmácia em relação ao tratamento de dor, sabemos que é muito mais efetivo a gente utilizar 2 ou mais medicações em doses baixas, que agem de uma forma adjuvante, do que utilizar o tratamento da dor no idoso em uma única monoterapia, precisando aumentar a dose dessa droga cada vez mais para a gente atingir o resultado que a gente quer em termos de analgesia. Então, quando a gente fala de dor no idoso, a gente tem que ter aí um grande desafio, por isso essa foto circense que eu quis colocar aqui, que a gente tem, de um lado, uma polifarmácia racional e do outro, a polifarmácia inapropriada. Daí a importância de estarmos hoje aqui todos reunidos para a gente entender isso. Quem são os idosos com maior risco de uma polifarmácia inapropriada? Os mais idosos. Por quê? Quanto mais idoso, maior a chance desse idoso já estar com uma polifarmácia para tratamento de todas as comorbidades acumuladas ao longo do tempo. Os frágeis, os idosos com desnutrição, aqueles que têm muitas doenças crônicas, os demenciados, os que já têm um déficit de função renal, que já têm efeitos adversos prévios, tá? Temos também aqueles que têm múltiplas prescrições, ou seja, que passam com vários especialistas, né? Às vezes eu pego no consultório pacientes que já vêm numa primeira consulta utilizando 20 remédios. O que eu vou fazer com o paciente utilizando 20 remédios? Primeiro, a maioria deles,
Ele sai da primeira consulta, em vez de tomar 20, eles já saem tomando 10. Eu falo para eles que se eles estão ali comigo é porque eles não querem. Eu já sou meio fora do padrão, porque eu digo, vocês vieram num médico que não gosta de passar remédio. Então, então assim, se eu for incluir mais uma polifarmácia na dor, esse meu idoso ele não vai melhorar, ele vai piorar de outras condições. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque ele passa com muitos outros especialistas. Ele compra medicamentos por conta própria, então utiliza várias farmácias. Muito comum, a lista de medicamentos não é revisada regularmente. Então, às vezes, ele utiliza um omeprazol junto com pantoprazol, junto com uma bromoprida, junto com, enfim. E a gente tem que revisar sempre essas receitas. Os prescritores, em geral, eles não se comunicam, então o cardiologista não se comunica com o reumatologista, que não se comunica com o ortopedista, com o neurologista, e aí ele vai no geriatra, e o geriatra ele precisa ter esse papel de coordenador, de maestro diante de toda essa prescrição complexa que ele faz, no sentido de orientar mesmo, e dizer o que ele precisa e o que ele não precisa tomar. E aqui, assim, são vários exemplos, né, de esquemas terapêuticos comuns, com riscos de potencial interação. Aqui a gente tem, ao lado esquerdo, né, por exemplo, o uso de opioides com tricíclicos, o que se aumenta, qual é o risco de toxicidade, né? Vejam só, qual é o paciente que não utiliza um inibidor de bomba de próton? Então, a gente sabe que quando ele utiliza um opioide junto com o omeprazol, a gente vai ter um aumento da biodisponibilidade e toxicidade da morfina. Então, o profissional ele precisa estar com essa visão macro da saúde do idoso. E aí, vamos lá, né? A gente tem os profissionais que cuidam do idoso também, o educador físico, uma enfermeira, uma nutricionista. A revisão de medicamentos, por mais que vocês não saibam o que é importante, por que ele toma tantos medicamentos, mas precisa ficarem atentos e dizer para ele, olha, não seria interessante o senhor tentar reduzir o número de remédios? Seria interessante buscar um médico que possa centralizar todo o seu tratamento para melhorar a sua saúde? Então, assim, acho que o profissional não médico ele é fundamental nesse controle, tá? Então, sempre que possível, a gente tem que tentar uma desprescrição. Quando a gente está com o idoso com dor, por exemplo, né? Ele tem uma dor, ele teve um quadro de fratura, ele teve uma fratura de fêmur, ele fez uma cirurgia, por exemplo, né? O meu pai, né? Meu pai ele fez uma microdissectomia, ele estava usando tapentadol, com Novalgina, Miozan, e qual é a intenção agora minha? Estou reduzindo as medicações, o tapentadol estou já reduzindo, eu estou fazendo um desmame da medicação. Daqui a pouco ele vai estar sem medicação alguma, só fazendo fisioterapia e atividade física, porque isso vai ter que ser levado para o resto da vida, tá? Então, a desprescrição sempre a gente tem que buscar. A gente tem que se atentar às metas de cuidado e expectativa de vida, principalmente em relação aos mais frágeis e com demência avançada. E aqui eu já extrapolo no sentido de tratamento proporcional à vida. Então, quando a gente tem aí indivíduos mais frágeis, com uma expectativa de vida menor, a gente tem que entender que a gente tem que priorizar o conforto e a qualidade de vida. A gente tem que desprescrever medicações que, nesse cenário atual, já podem ser consideradas medicações fúteis, tá? E a gente tem sempre que preferir medidas não farmacológicas. Só trazendo aqui para vocês que no site da SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, nós temos um manual que se chama Dor como Quinto Sinal Vital, que é uma abordagem prática no idoso.
E esse manual, ele pode ser baixado, ele não tem custo algum, e ele tem muitas coisas relacionadas à avaliação e manejo de dor no idoso. Nesse período aqui que nós fizemos esse manual, essas pessoas que estão aqui, Diogo, Fânia, eu, Bianca, Fernanda, somos da comissão de dor pela SBGG, e aqui nós criamos esse manual que está de fácil acesso para todos os profissionais. Então, é isso que eu queria falar. Eu acho que eu falei em 1 hora. Muito obrigado aí para todos estarem aqui até agora me ouvindo falar. Vou interromper aqui. Excelente, parabéns. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito bom, você conseguiu sintetizar os pontos mais importantes do idoso, né? A polifarmácia, o manejo da dor, as doses, as principais síndromes dolorosas, fantástico. Deixa eu te perguntar, qual a tua experiência com o tapentadol? Então, o tapentadol é uma medicação super nova, né? Que chegou agora. Além do meu pai, eu tive mais um paciente só, né? Também com uma lombalgia crônica, por uma estenose de canal. E a paciente, ela está hoje com... Também eu acho que ela está com 100 miligramas de 12 em 12 horas. O que os colegas, os especialistas, né, os experts em tapentadol falam, né? Que a gente precisa incrementar as doses, e aí a gente inicia com uma dose de 50 miligramas de 12 em 12 horas, podendo atingir até 250 miligramas de 12 em 12 horas. No indivíduo idoso, isso já é algo que a gente precisa ter uma atenção maior, tanto para o meu pai, que tem 75 anos, quanto para essa minha paciente, que também tem por volta dos 70 anos, eu só tive realmente coragem de chegar até 200 miligramas dia de tapentadol, tá? O que falam é que, assim, como ela tem uma dupla ação, a gente não precisaria associar os adjuvantes como lírica, né, como a pregabalina ou gabapentina, porque teria apesar de ser um opioide, ele atua em via inibitória, melhorando a via inibitória central de dor. Legal. Mas, assim, seria essa vantagem. Os experts em dor, e eu participei das aulas, acho que você também, né, Newton? Participou das aulas que chegaram aqui, e assim, doutor João Batista, né, do Maranhão, ele é um dos grandes speakers de tapentadol hoje. Então, ele traz muito nas palestras, nas aulas dele, que no idoso é uma medicação extremamente promissora, tá? Porque a gente evitaria a polifarmácia em dor utilizando uma medicação que tem uma ação muito, tanto, não só em termos de receptor opioide, mas também para melhorar a via inibitória de dor. Então, é uma medicação promissora. Eu, particularmente, tenho tido pouca experiência ainda, né? Mas eu acredito que a gente vai precisar de mais trabalhos na população brasileira. Entendi. Eu também tenho poucos casos que eu prescrevi e ainda não deu para fazer uma avaliação muito detalhada. Uns 2 casos também, 2 ou 3. A gente usa muito opioide fraco, tramadol, codeína. É muito nossa rotina isso. E a minha rotina também é intervenção, né? Sim, eu gosto muito da buprenorfina. Muito, muito da buprenorfina. Inclusive, sim, sim. Mas e também, inclusive, né, no hospital do grupo que eu participo, né, do
Rogério Adas, do Arrasen, então que a gente tem, né, tem participado de vários, da atuação em pós-operatório. É uma medicação que a gente vem usando com muito sucesso, viu? Assim, a buprenorfina, às vezes a gente precisa utilizar, a gente coloca uma PCA nos primeiros 2 dias, um pós-operatório, e logo a gente às vezes converte também para uma buprenorfina e o paciente sai muito bem. Quando o paciente é virgem de opioide, eu acho interessante, mas quando o paciente é usuário crônico, eu não acho legal a buprenorfina porque eu tenho dificuldade de titular, né? Eu prefiro o fentanil, né? O adesivo, porque a cada 3 dias você troca, vai titulando, mas é uma questão assim pessoal. Assim, no nosso grupo lá no Jaime da Fonte, onde a gente tem um grupo de 2, a gente tem essa experiência melhor com o adesivo de fentanil. Nos não virgens, né? Já são usuários crônicos. Naqueles que são usuários na primeira vez, acho legal. Mas é porque o paciente hospitalizado, a gente tem interesse em deshospitalizar logo. O único aliás, o único contra que eu vejo no tapentadol é a dificuldade de titular, né? Eu não tenho bomba de PCA aqui, na minha realidade. Então, eu tenho que titular com outros manejos. Sim, sim. Tá. Eu acho que o tapentadol, a questão é tempo, sabe? Acho que é mais tempo. A gente precisa de mais tempo para usar a medicação e ver realmente o resultado aí a longo prazo, né? Tá bom. Muito boa sua aula, excelente, muito obrigado. Agora nós vamos ver a aula do doutor Diego, né? Sobre lombalgia. Ele nos enviou a aula, ele teve, aliás, essa aula dele já foi enviada há muito tempo. Nós vamos replicar essa aula dele agora, tá bom? Mas fique à vontade para suas considerações finais. Não, é isso mesmo. Acho que nosso tempo aí já está mais estendido aí. Eu agradeço novamente. Nossa, eu fico honrada de participar desse projeto e eu acho que a comunidade médica, a comunidade de profissionais de saúde que estão preocupados em tratar dor, acho que esse projeto aqui, parabéns, Newton, Luciana, por essa iniciativa, e contem sempre comigo para futuras aulas por aqui.